Começar. E aí, com esse início de gravação, a gente cumprimenta mais uma vez a todos os presentes, e hoje é a primeira vez que o centro volta às atividades regulares, depois do longo tempo que nós ficamos sem funcionamento regular por causa da pandemia, tá bom? Então, vocês podem ver na imagem que tem aí, que tem algumas pessoas aqui no centro, algumas já vieram, já passaram, já foram cuidadas e já foram para suas casas, tá bom? Então, antes de tudo, a gente vai fazer uma oração para poder fazer o início da nossa reunião. Nicolau, você quer fazer a nossa oração? Nicolau? Quer fazer a nossa oração para começar hoje? Ó Pai amado, nós vos agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, novamente, todos reunidos, espiritualmente e fisicamente. Nos pedimos, Senhor, abençoe cada coração sintonizado conosco, cada coração necessitado, em todos os lugares do nosso planeta. Possamos receber um pouco mais da vossa luz e do vosso amor. E que todos possam ser atendidos segundo a vossa vontade, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bem, lembrando das atividades que a gente desenvolve aqui no centro, é assim, os de casa já sabem, a gente já sempre relembra, mas é importante a gente lembrar. O centro tem, por orientação espiritual, uma atividade a cada terça-feira. Então, a primeira terça-feira do mês é o dia dos estudos, em que a gente estuda o livro dos Espíritos, a segunda sequência numérica das questões. Depois a gente tem, nas segundas e quartas terças-feiras de cada mês, a gente tem o tratamento espiritual, que o pessoal conhece como desobsessão, e nós aqui no centro chamamos de tratamento espiritual e auxílio aos amigos perdidos na ignorância, porque nada mais são do que isso, né? É o desconhecimento do bem, desconhecimento das leis de Deus, a lei da verdade, as leis da ação e reação, que aí muitos acabam se perdendo no sentimento de vingança, no sentimento de querer que o outro sofra, e isso é perdido na ignorância. E a gente tem na terceira terça-feira de cada mês, que hoje, por exemplo, é a terceira terça-feira do mês de março, é o tratamento perispiritual. É o dia que a equipe médica comparece na casa e faz o cuidado com as pessoas, tá? A equipe coloca-se à disposição para o cuidado e o tratamento do perispírito das pessoas. A gente aqui sempre falou, já falou muitas vezes, e vai falar outras vezes sempre, porque é importante que o conhecimento seja sempre cultivado. Então, o conhecimento do que seja perispírito, o que acontece com o perispírito, o que o perispírito influencia na nossa vida e o que acontece com a gente aqui enquanto encarnado e que tem influência perispiritual. E o perispírito, ele está ligado, conectado diretamente com a nossa saúde, tá? Só para interromper, alguém está
Passa pelo chat, Isabela. Isabela está fazendo uma pergunta, passe no chat, tá? Que a gente coloca assim, tá bom? E, enfim, aí a gente vai sempre comentar algum assunto aqui, de algum estudo que a gente faz, o estudo é breve, obviamente ele nunca se esgota, então a gente sempre vai comentar aqui algum tema correlato a cada terça-feira, né? E essa terça-feira, eu fiquei pensando, né, pedindo a Deus uma inspiração, o que que a gente poderia falar? Claro, o tema genérico, vamos dizer assim, amplo, seria a saúde perispiritual, que acaba influenciando na nossa saúde física, né? E, ao mesmo tempo, a gente está aqui encarnado, a gente está inserido num contexto de o que acontece ao nosso redor, tanto no nível individual da nossa família, como no nível mais macro, que é o que a gente está inserido no planeta e as coisas que estão ocorrendo. E a gente pode pensar que, primeiro, nós ainda estamos, né, na pandemia, ela não acabou, embora já tenha arrefecido bastante, nós temos né, as notícias e os números nos falando da quantidade de pessoas que estão sendo internadas, a questão da ciência que, graças a Deus, conseguiu fabricar essa vacina e que nos trouxe um pouco mais de tranquilidade. Então, a questão da pandemia, ela saiu um pouco de foco, mas ela ainda existe. Por isso, a nossa preocupação e o cuidado com a nossa saúde física, sim, né? Porque a gente também já tem muitos estudos falando de quanto mais a gente estiver com a imunidade elevada, isso auxilia nas reações a uma possível contaminação. E, de resto, as outras atitudes de cuidados mecânicos que a gente precisa tomar, porque o cuidado em relação à não contaminação, ele não quer dizer só respeito à nossa contaminação em particular, mas sim a uma contaminação com relação ao outro, né? Então, é a questão que a gente sempre vai chegar lá naquilo que a gente aprende, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se a gente cuida da gente, a gente também tem que cuidar do próximo, cuidar do semelhante e respeitar o outro, porque ele também tem o direito de estar bem, saudável, né? E, ao mesmo tempo que essa saúde a gente traz para o nível físico, a gente pode pensar também na saúde no nível espiritual, emocional e mental. E o que é essa saúde espiritual, mental, emocional? A gente, muitas vezes, traz essa ideia de saúde para uma palavrinha que a gente usa e que, inclusive, está muito em voga ultimamente, que é a paz. A gente quer paz, né? E aqui a gente tem a paz, a gente pode entender no nível macro, que a gente, inclusive, tem não só esta que está sendo televisionada, transmitida online full time, que é a guerra que está acontecendo na Ucrânia, lá a invasão pela Rússia, né? E a gente sabe que existem outras guerras que estão acontecendo, sempre aconteceram, continuam, né? Então, a gente tem a questão da paz no sentido macro e tem a questão da paz no nosso sentido do dia a dia. E o que a gente busca? Normalmente, a gente fala que a gente busca a paz, né? E existe um versículo que Emmanuel colocou no livro, que aí eu fui buscar inspiração e aí abri o livro, e nesse livro, acho que todos conhecem, o Fonte Viva, e aí, olha, interessante, que eu abri por acaso. E aí, o que saiu? Sigamos a paz. E aí, Emmanuel abre com um versículo que está falando assim: busque a paz e siga-a. Busque a paz e siga. E aí a gente começa a refletir e pensar que a gente sempre busca a paz. E o que é buscar a paz? Buscar a paz é a gente, às vezes, pensar assim, olha, eu quero a paz, eu quero a paz no sentido das questões materiais, eu quero ter paz em termos materiais, de ter
um provimento, de ter condições para poder tocar minha vida, cuidar dos meus. Eu quero ter paz. Eu quero ter paz, eu quero ter um relacionamento bom, eu quero achar uma pessoa que seja meu companheiro, minha companheira, e que me traga uma sensação de paz. Então, quando eu acho isso, eu quero muito isso. A gente fala de buscar a paz quando a gente fala sobre eu queria atuar, ter um trabalho, alguma coisa que eu possa ser útil, né? Então, eu vou me sentir paz. Acontece que muitas vezes a gente obtém essas coisas. E na hora que a gente obtém, a gente tem uma certa dificuldade de manter. Então, é buscar a paz e seguir a paz. E esse foi o meu entendimento em relação à explanação que Emmanuel traz na lição. O que significa buscar a paz? Buscar é desejar, né? E seguir a paz é fazer com que essa paz, ela permaneça comigo. Só que a gente também tem, por nossas imperfeições todas e por nossa necessidade de ainda crescer muito, de aprender muito, a gente ainda tem muitas dificuldades de fazer com que essa paz permaneça. Então, a gente consegue um trabalho, um emprego, e a gente não começa a achar muitas dificuldades, ou a gente vai tendo determinadas dificuldades, recebendo alguns desafios nesse nosso trabalho, e a tendência é já ir largando. Nós temos, de uma forma geral, né, como espíritos imperfeitos, a tendência de aquilo que é difícil, a gente vai deixando para o lado. A mesma coisa pode acontecer com relação a relacionamentos. Quantas vezes a gente, num determinado período da vida, a gente está sozinha, eu queria tanto um companheiro, uma companheira, alguém que compartilhasse comigo a vida. E quando a gente tem essa pessoa, a gente não segue essa paz. O que é não seguir essa paz? É não buscar a compreensão mútua. É não começar a pensar que a outra pessoa, ela não é igual a gente. E não vai ser. E a gente não vai conseguir mudá-la, né? O que a gente vai fazer? Assim como a gente está achando dificuldades na outra pessoa, ela também vai achar na gente. E o que é o mais importante de tudo? É, de alguma forma, acontecer um ajuste em que, de alguma forma, um ceda, o outro ceda, para que a gente consiga entrar em paz nos relacionamentos. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Quanto mais a gente se empenha nisso, mais a gente vai conseguindo. E é o empenho, é a insistência, é que a gente vai cada vez mais dando um passinho para a melhoria. A mesma coisa acontece na nossa melhoria interna. Como que a gente muitas vezes pensa, e eu mesma já falei, eu mesma já escutei, recentemente até escutei de uma pessoa querida, que fala assim, mas se eu tinha que saber o que aconteceu, e a pessoa ainda disse, né, porque não comunga desse pensamento comigo, então se é verdade que há várias encarnações, então, eu tinha que saber o que foi que eu fiz na outra, por que eu preciso estar com tudo esquecido? Ia facilitar muito a vida. E aí os espíritos dizem, sim, e qual seria o mérito? Qual seria o mérito? Porque, na verdade, o esquecimento é uma bênção. Ele é uma vantagem que nos é dada, porque se a gente soubesse de tudo o que a gente fez ou deixou de fazer, talvez a gente, na nossa imperfeição, não suportasse, né? Então, é importante que a gente sempre pense que nada existe por acaso e que Deus, que é infinitamente bom, perfeito, Ele nunca nos fará de outra forma, de forma que a gente não possa conseguir por nós mesmos a nossa melhoria. E, de todo modo, a gente também vai aprendendo, quanto mais vai estudando,
Não é verdade que a gente esqueceu tudo. Porque, na verdade, se a gente fizer um trabalho de reflexão, de autorreflexão, de autoconhecimento, a gente vai identificar em nós muitas tendências. E são essas as tendências que a gente precisa arrumar um jeito de melhorar. E isso significa que a gente não precisa mesmo saber de todas as coisas ruins que nos aconteceram, todas as nossas dificuldades, porque a gente tem, né? Compartilhar com você. Eu tenho uma das minhas muitas imperfeições, uma característica que é a impaciência, a impulsividade. Ali, ó, correlato, não são iguais, mas são correlatos. Então, já penso de fazer alguma coisa, ou quero alguma coisa, realizar um programa aqui, vamos fazer logo, já quero fazer logo. Só que, o que é isso? Alguma coisa que eu posso trabalhar em mim. A partir do momento que eu identifico essa minha dificuldade, que tudo tem um tempo, todas as coisas têm um ritmo, né? A vida tem um ritmo, a vida tem uma sequência. A gente nasce, é bebezinho, precisa ser cuidado, precisa ser amparado pelos pais, e a gente vai crescendo, a gente precisa de amparar essas crianças, esses filhos, depois eles vão crescendo e vão trazendo muitos questionamentos, vão nos trazendo dificuldades, desafios, e a gente vai crescendo junto, né? Quem tem filho sabe disso. O quanto criar um filho é desafiador, não é fácil. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente está lidando com um espírito que já traz toda uma carga própria, nós temos a nossa, mas a gente se dispôs a isso. Então, a gente, se não tem filho, a gente pode também ter bastante conhecimento se a gente se dispõe a estudar. Portanto, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tudo aquilo que a gente busca, e que a gente pode até dar um nome de paz, para ser bem resumida, até a palavra é bem pequenininha, mas ela é aquilo que a gente está precisando. Mas não basta só buscar, é necessário que a gente reconheça que há muitas coisas que a gente já conseguiu e que essas coisas precisam ser cuidadas, né? Então, aí que vem assim, nessa lição que Emmanuel nos traz, ele fala assim, paz não é a indolência do corpo, paz é a saúde e a alegria do espírito. Então, a questão de sentir paz não é porque vai ficar planando sem fazer nada. Ah, ficou de paz, né? Folgado. Não é. É quando o nosso espírito está feliz, quando o nosso espírito está saudável. E como é que a gente busca a saúde do espírito? De muitas formas. Uma delas é uma reunião como a gente está fazendo aqui. E a gente vai vendo que não basta, então, essa paz que a gente eventualmente consiga momentaneamente, mas é necessário que a gente siga essa paz, que a gente cultive essa paz. Cultive de muitas maneiras, a depender daquela área do relacionamento, do trabalho, com relação aos filhos, de todos os aspectos nos quais a gente transita, né? E aqui a gente sabe o seguinte, que é muito importante que a gente reconheça tudo aquilo que já nos foi concedido, tudo aquilo que a gente já cultivou, a gente pensar aquilo que existe na nossa vida e que para tudo isso a gente precisa ter o reconhecimento e manifestar gratidão. Porque é a gratidão que move o mundo. Tá? É a gratidão que vai fazer com que é o resultado da nossa reflexão. A gratidão a gente vai identificar aquilo que já nos aconteceu. Aí as pessoas podem perguntar assim, né? Ah, mas como é que eu posso ser grato? Olha quanta coisa que está acontecendo nesse mundo, na minha vida, eu tenho 1000 dificuldades, eu vou ser grata o quê? Como é que eu posso ser grata se eu tenho tantas dificuldades? Né? E a gente começa a pensar que, será que não tem nada mesmo para poder a gente agradecer? Será que não tem nada mesmo?
Por exemplo, só aqui, neste momento, seja em casa, seja aqui dentro, nós todos enxergamos, graças a Deus. E se eventualmente alguém colocar esta gravação em algum momento e for uma pessoa que tem alguma dificuldade na visão, bom, se ela colocou a gravação, ela vai ter a possibilidade de ouvir. Já é. Então, veja, a gente vai ter sempre possibilidade de achar algo pelo que agradecer, né? Porque a gente é muito rápido em pedir, em querer as coisas, né? Então, primeiro, só uma parte. É lícito pedir, é legítimo a gente pedir. Está escrito no Evangelho, pedi e obtereis, né? Mas a gente também sabe, muitas vezes, essa verdade, só que a gente deixa um pouquinho essa sabedoria de lado, que as respostas vêm. Mas ainda é possível que essas respostas não venham exatamente como aquelas que a gente pediu, né? Por isso que nessa lição ditada por Emmanuel, ele diz assim, quer ver? Ele diz assim, gente, a pessoa precisa de óculos. Ele diz assim, disse Pedro, busque a paz e siga. E ele diz, a paz verdadeira vem do equilíbrio entre o que a gente deseja e aquilo que nos é necessário. Tá? Então, vejam só, eu refletindo sobre essa lição, pensando em todas essas coisas e fui, né, cobrando tudo isso, e aí eu procurei, para a gente encerrar, né, a lição e tudo mais uma mensagem assim forte. E olha a mensagem que apareceu quando eu busquei. Respostas do alto. Garanto que eu não fui procurada. Foi aberta. Respostas do alto. E Emmanuel, a partir desse versículo que está em Lucas, ele diz assim, faz uma explanação em relação a isso. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Está em Lucas 11:11. Tá? E aqui, essa frase, o Emmanuel elenca algumas respostas para essa questão que aparece no Evangelho, né? E a gente, muitas vezes, tem dificuldade de compreender e de aceitar. Veja só, ele diz assim, nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contradição amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Outra possibilidade, não das respostas que a gente pede e muitas vezes a resposta vem de forma diferente. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. As bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos. Não raro, dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que a sua alma se ilumine e progrida. E aí ele, né, diz, por fim, se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidas por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição com vistas à vida eterna. Então, o que a gente tem realmente dificuldade de compreender, de aceitar, é que as dificuldades, os desafios que nos são trazidos, com os quais a gente se depare, elas são, na verdade, possibilidades de crescimento do nosso espírito.
E por mais difíceis que sejam, né, e é muito mesmo comum que a gente encontre essas dificuldades todas, e quantas vezes a gente se sinta sem forças para dar conta daquilo ali. E é por isso que a gente pode recorrer ao Pai Celeste, né? Porque Ele nunca nos deixa sozinhos. Né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Portanto, quando a gente fala sobre essa mensagem, a minha reflexão é no sentido de que a gente precisa, por mais difícil que seja, cultivar a gratidão por tudo que a gente tem, por tudo que a gente vive, ainda que elas estejam sendo trazidas como dificuldades. Quantas vezes a gente pode olhar situações anteriores que foram tão difíceis de serem enfrentadas, que nos trouxeram tanta dor, e, no entanto, depois de um tempo, a gente conseguiu realmente superar aquilo e saiu-se melhor. E hoje traz no coração alguma coisa tão melhor, tão mais compassiva, tão mais doce, por mais difícil que aquilo ali tenha acontecido com a gente, né? E podem ter certeza que eu falo por experiência própria também, porque eu tenho certeza que todos aqui, de alguma forma, já passaram, passam. E, sem dúvida nenhuma, todos nós ainda passaremos por muitas dificuldades. Mas acho que o grande lance é a gente ter esse esclarecimento, cultivar essa sabedoria. Então, não só buscar a paz, mas seguir. E esse seguir é no sentido de cultivar a paz. E o cultivo da paz tem muito a ver com a gente cultivar a sabedoria, o reconhecimento, a autorreflexão, o autoconhecimento e a prática do bem. Também não adianta só a gente ficar estudando, se a gente não praticar, né? Se a gente não, de alguma forma, não utilizar o saber que a gente adquire em prol de nossos semelhantes, tá? Então, eu acho que é aquilo que está escrito assim, que a gente cultive a gratidão, porque tudo o que nos acontece, todas as coisas que nos acontecem são respostas do alto, aquilo que é verdadeiramente necessário ao nosso espírito. E que a paz, né, que a gente aprendeu hoje, não é a indolência do corpo, ou a saúde específica do corpo, mas sim a alegria do espírito, a saúde do espírito. E, para fechar, inclusive, coadunando com aquilo que eu falei, que a gente, né, está falando sobre saúde, a gente está falando de nosso bem-estar, das coisas que a gente vive, porque tudo é integrado, e a gente está falando também da nossa inserção no mundo em que estão acontecendo várias guerras, né? E a gente está vendo isso. Acho que todos pelo menos já conhecem esse livrinho, chama Nosso Lar, né? O espírito André Luiz ditou para Francisco Cândido Xavier. E existe um capítulo aqui em que foi na época que André Luiz ditou esse livro para Francisco Cândido Xavier, ele estava começando a ocorrer, era o início da Segunda Grande Guerra, né? E André Luiz narra como é que isso estava acontecendo no plano espiritual. E, então, assim, é muito interessante, né? Depois você tem que ler, porque guarda muitas semelhanças com muitas das nossas preocupações com a paz mundial de hoje em dia, que a gente, de alguma forma, está sendo bombardeado, né? Energeticamente, por todas essas notícias, porque nunca houve, como agora, uma guerra em que a gente que está longe fisicamente tivesse tanto conhecimento, tivesse sabendo das coisas que estão ocorrendo, né? Quanto mais para trás
menos facilidade havia de outro canto do mundo. Hoje em dia, está tudo online. E a gente, então, a gente sempre esteve e sempre estará energeticamente conectado. Isso é uma coisa que, inclusive, nós falamos na reunião passada, a questão de que a nossa energia, todo o campo eletromagnético que nós emanamos, eles entram em contato com o campo eletromagnético de todo o planeta. E que isso resulta em energias mais ou menos densas, de acordo com esse somatório aí. Né? E o que é o nosso trabalho? Se a gente, neste momento, está fisicamente distante, não quer dizer que a gente não esteja sendo afetado. Primeiro que energeticamente está, né? E depois, no campo material, no campo físico, a gente sabe que as consequências físicas já estão começando a acontecer, embora a guerra esteja sendo lá, né? Do outro lado do mundo, vamos dizer assim. Mas o que eu queria trazer é esse trechinho em que um espírito bem evoluído disse, e que eu acho que é interessante que a gente possa deixar aqui, e ele está falando daquele momento, daquela época, e ele diz assim, estavam comentando sobre as questões, né, a Terra estava iniciando uma grande guerra, e qual era a consequência disso energeticamente no plano espiritual. E aí ele diz assim, uma das pessoas que estava lá no grupo perguntou sobre o espiritismo. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América há mais de 50 anos? Gente, isso ele está perguntando, falando de há mais de 50 anos, mas isso era 1939. Agora já se passaram outros tantos, já tem o quê? 80 anos, isso? Quantos anos tem? De 39 para 22, né? Então, quantos anos tem? Rapidamente na matemática, agora não dá para fazer. Mas, enfim, vamos lá, 80 anos. Vai. E aí, o espírito, a mentora, explanou. O espiritismo é a nossa grande esperança. E por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos, ele está falando lá no plano espiritual, tá? Então, ele está falando sob o ponto de vista dos espíritos. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiums a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos, que, embora curados, creem mais na doença que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá, está dizendo da Terra, os espíritos materializados para o fenômeno passageiro. Ao passo que nós outros, eles os espíritos, vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Então, houve um trocadilho, né? Aqui, nós, quantas vezes, não vamos à busca de fenômenos, de manifestações espirituais, querendo soluções para os nossos problemas, querendo que os espíritos façam as coisas por nós, quando o trabalho é necessário, absolutamente necessário, que seja feito por nós. A gente precisa ter a confiança, sempre a certeza, como disse na lição, né? Qual o pai na terra, por mais imperfeito que seja, a quem o filho peça um pão e ele dá pedra? Se Deus, que é absolutamente perfeito, se nós que somos imperfeitos como pais agimos assim, que dirá Deus? Portanto, nós sempre teremos sim o auxílio, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E é isso o que ele está explanando aqui,
né? Então, ele diz assim, nossos serviços, serviço dos espíritos, são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo. Estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Então, meus amigos, esse foi o resumo do meu pequeno estudo de hoje, e eu, acho que até por inspiração, recebi para a gente conversar um pouquinho sobre paz. E isso me ocorre agora, eu não tinha pensado quando eu estava pesquisando aqui. Mas tem uma frase muito famosa de Gandhi, que diz assim, sejamos nós a paz que queremos para o mundo. Então, que cada um de nós reflita bastante. Cada um de nós que eu falo, sempre, sempre, sempre eu estou me incluindo, eu estou em primeiro lugar nisso, tá? Com certeza. Que cada um de nós possa buscar a paz. E se de alguma forma a gente identifica que essa paz chegou em algum aspecto, em algum campo, que a gente siga essa paz, que a gente cultive essa paz, que a gente reconheça essa paz, que a gente seja grata a essa paz. Tá bom? Então, esse é a minha contribuição de hoje. Vocês podem ver pela imagem aí, estou consultando a Adriana, que nesse momento, gente, eu terminei aqui o estudo, os trabalhadores que estavam atendendo na outra sala, né, dando cuidados ali, sendo veículos da equipe médica espiritual. Acabou o trabalho agora, graças a Deus. Então é isso. Eu vou só pedir para a Adriana vir aqui fazer a nossa oração para a fluidificação da água, para a gente poder encerrar. Tá bom? Um grande abraço para todos e dá volta aqui para a gente poder fazer a nossa despedida, como sempre, tá? Deixa eu só tirar aqui, já até vou deixar depois para não poder já, tá bom? Olá. Deixa eu só colocar para você se enxergar aqui. Olá, boa noite a todos aí, que principalmente estão conectados há muito tempo, né? Essa pandemia serviu para nos mostrar quanto essa conexão ela vai além do corpo físico, né? E hoje, retomando os trabalhos no centro, vemos o quanto faz falta, mas o quanto ultrapassa-se as barreiras, né? Ultrapassa-se todo o propósito de espiritualidade e do próprio corpo físico. O auxílio, a reconstrução, o Dr. Evandro sempre com muito amor, trazendo conforto a todos nós, trazendo palavras não só de sabedoria, mas de acolhimento. Eu diria que é o que mais o mundo hoje precisa, de acolhimento. Senhor, bom Deus, Divino Mestre Jesus, ilumine e abençoa essa água que colocamos para ser fluidificada. E agradecemos, ó Pai, por nesse momento estarmos em um espaço de luz. Mesmo nesta conexão tão amorosa que só traz frutos
e fortificações através da fé e do amor. Pai, ilumina todos nós, abençoe a todos nós, cure a todos nós. E principalmente nossos amigos perdidos na ignorância, encarnados e desencarnados. Eles possam ter a lucidez necessária para evitar a guerra, a luta, as palavras de baixo calão, que não trazem vibrações boas, só dores, arranhões no espírito e na alma. Que assim seja, nessa Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, Jesus. Você deixou aqui aberto, as pessoas. Cada um pode abrir o seu microfone ou seu vídeo, dar o seu tchau com muito amor, como nós fazemos sempre. Fique com Deus. Até a próxima semana, próxima terça-feira. Que Deus abençoe a todos vocês e principalmente que essa luz de amor possa chegar no lado de cada um de vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Vou deixar.